Em Arco Verde, quando chega fevereiro, a magia da folia dos bois e dos ursos toma conta da cidade. Nos bairros, as crianças se unem e, com os seus bois improvisados, alguns feitos de papelão, correm pelas ruas encantados com a brincadeira. À noite, os ensaios das agremiações costumam arrastar dezenas de pessoas atrás das alegorias. Uma tradição que existe e resiste há 20 anos e que ganhou protagonismo na Folia de Momo, dando ao carnaval da cidade o seu nome. No princípio, havia o boi Lavareda, do saudoso mestre Luiz Preto, o boi Maluvido, que fazia a festa no bairro do São Cristóvão, e o Jaraguá Cafuné, de Jimmy Webb, que depois virou o boi Cafuné, hoje o mais antigo em atividade. Com o passar dos anos, a brincadeira se profissionalizou e muitas agremiações nasceram e se tornaram campeãs, como o boi Maracatu, o boi Diamante, o urso Pé de Lã, o boi Arco Verde, o boi Boiolas, a laúça Rosinha, o urso Branco, o urso Mimoso, o boi Estrela Solar e tantos outros que fizeram o carnaval ganhar um boiódromo para as competições de carnaval. Em 2017, o projeto do então deputado estadual Eduino Brito dava a Arco Verde o título da Terra da Folia dos Bois e dos Ursos. Os nossos bois, ano a ano, se consagram campeões do Carnaval de Pernambuco, mas a magia que nasce nos bairros não diminuiu. Algumas agremiações continuam a brincar e a ensinar às crianças, jovens e adultos a história que conta a saga de Mateus e Catirina na difícil trajetória de ressuscitar o boi, assim como a importância do urso, do caçador e do seu domador na brincadeira. A exposição A Magia da Folia dos Bois e dos Ursos de Pedro Rodrigo e Amanda Oliveira vem mostrar, através de vídeos e fotos, a magia da brincadeira sobre as crianças, os preparativos das agremiações para o carnaval e, é claro, as apresentações da Folia de Momo. Eu sou Wilton Freire, fundador do Boi Diamante de Arco Verde. E o Boi Diamante nasceu no Tamboril, que é um bairro periférico da cidade. E desde 2008 que a gente está atuando na cultura popular, representando nossa cidade, onde a gente vai. E foi criado por pessoas como eu e toda a comunidade, junto com dois amigos, Everson e Augusto. E de tanto ver, né, a brincadeira de rua na cidade, de acompanhar e de ter participado de outros grupos, a gente decidiu criar o Boi Diamante aqui, porque até então não existia nenhum formato de iniciativa artística no bairro. E por querer fazer do nosso jeito, do nosso modo, a gente resolveu criar. E desde então a gente vem mantendo as atividades do Boi. E com o tempo a gente foi criando outros grupos artísticos dentro da nossa associação. Ele é formado por pessoas da comunidade, e hoje já tem um pouco de pessoas de outros bairros também, mas essencialmente é das pessoas da comunidade, jovens, adultos, crianças. E a história da gente, ela como todos os grupos, eu acredito, sempre foi muito difícil, né? A gente trabalha demais porque faz o que gosta, porque quer continuar fazendo, né? E os incentivos são poucos, mas mesmo assim é a vontade de fazer, é a vontade de brincar, é a alegria, a diversão que nos motiva, e a gente continua fazendo, né? Hoje em dia, bem melhor, o trabalho cresceu, evoluiu, a quantidade de pessoas também, a relação que a gente tem com a comunidade também melhorou bastante, porque no começo as pessoas, por ser novo, não tinha, as pessoas também achavam que não era legal, ou que não davam o incentivo necessário, né? Era só a vontade da gente acreditar que a gente tinha, né? E aí, no primeiro ano que a gente participou, né, de um concurso que foi em Arco Verde, na Folia dos Bois, a gente foi campeão. E aí, a partir daí, as pessoas, olha, o Boi Diamante é do Tamboril, olha, é daqui, é nosso, vamos, como funciona. Porque a gente trouxe pessoas de outros grupos para contribuir com essa apresentação da gente, porque até então as pessoas daqui não se envolviam muito com cultura, né? E aí a gente, né, por ter sido campeão, saiu noticiários e tudo mais, aí as pessoas focaram os olhos para a gente e começaram a querer saber como era, se poderia participar.
e o que faria se estivesse participando. E aí foi crescendo, né? A gente continuou participando da Folia dos Bois, que a gente participa até hoje. E aí, com o tempo, a gente foi participar do concurso de agremiações do Recife. E aí foi um desafio, como tantos outros que a gente já tinha enfrentado. Mas esse era maior porque a gente estava lá num carnaval imenso, né, com infinidade de agremiações de todos os segmentos. E para a gente era um desafio e também era uma alegria, porque a gente nunca esteve lá. Algumas pessoas nunca estiveram nem na capital. E aí, quando a gente falou, olha, a gente está pretendendo participar do Carnaval do Recife, todo mundo, nossa, e a gente vai mesmo, nunca fui, e nunca fui em Recife, nunca, um monte de coisas assim que a gente também, né, ficou bem entusiasmado com o entusiasmo dos outros. E quando a gente foi o primeiro ano, foi meio corrido, a gente muito sem saber como funcionava, sem saber como era, todo mundo muito nervoso, todo mundo nervoso, né, inclusive a gente que estava organizando. E aí a gente foi campeão. E aí a gente ficou feliz da vida. Teve algumas experiências que foram marcantes, assim, pra gente. Simples pra algumas pessoas, mas pra gente é marcante. Como alguns dos meninos que, a primeira vez que via o mar, a primeira vez que via um prédio de mais de 5 andares, a primeira vez que via uma ponte com um rio passando embaixo e pessoas navegando. Então, coisas pequenas assim que para eles ficaram na memória e para a gente se eterniza porque a gente pôde proporcionar essas oportunidades. A nossa preparação para o carnaval, ela já se inicia a partir de quando termina o carnaval, porque a gente já vem pensando ideias para o outro, mas na prática, sim, a gente já começa a trabalhar depois do São João, porque no São João a gente também faz alguns trabalhos, e aí depois do São João nossa meta é o carnaval, então o trabalho de produção, confecção de adereços, pensar ideias da apresentação, pensar músicas, pensar texto, tudo vem a partir de junho. E aí a gente comprou alguns materiais para ensaiar, que a gente não tinha som, microfone. A gente comprou máquinas de costura para poder aprender. Aí eu fui fazer um curso de costura para poder aprender a fazer algumas coisas. Ensinei alguns meninos também para manusear, para poder me ajudar quando eu não pudesse. A produção do boi é toda nossa, a gente constrói tudo, costura. Tem a ajuda de uma grande amiga, que é Socorro, que ela costura para a gente sempre. E uma coisa bacana aqui do Tamboril é que, geralmente quando a gente está em produção, a gente está sempre com as portas abertas, né? Porque o trânsito de pessoas é grande, entrando e saindo, trabalhando. Mas a comunidade também vem ajudar os pais dos meninos que estão com a gente. Passa aí. Estão trabalhando. Estão precisando de ajuda. Às vezes vem com lanche, vem com algo. Não, tá, obrigado. Alguns gostam tanto e que chegaram a participar também do carnaval. Os pais eu achei bem legal. Mas isso é bacana. Saber que o trabalho da gente hoje é bem reconhecido pelas pessoas que nos rodeiam, pela comunidade onde a gente nasceu. Isso é bem bacana, estimula a gente a continuar fazendo. E a coisa da confiança, né? Se não tivesse a confiança dos pais, os jovens, os filhos não estariam com a gente. E os pais também não queriam estar participando, né? Já são 5 anos consecutivos que a gente é campeão em Arco Verde com boi. Em Recife a gente ainda não foi o campeão, mas a gente chega sempre lá no primeiro, segundo, terceiro e vai caminhando. Empata, volta. Mas a ideia da gente não é só o título, né? O título só faz evidenciar o trabalho, mas estar num lugar onde é bem visto, onde é valorizado a sua atuação, isso pra gente também é bacana. É carnaval, fantasias de folia, hoje diamante, o marido desse lugar. O carnaval de Arco Verde, ele tem uma singularidade que em outros lugares não tem, que é essa brincadeira de rua, esse resgate, essa manutenção dessa brincadeira de rua que alguns lugares não tem. E se tem, não tem as mesmas características de Arco Verde, porque Arco Verde ela é tomada pelos bois. Né? Eu sempre gostei muito de carnaval, mas eu era o brincante, eu era quem ia me divertir. E eu sempre gostei muito de manifestações artísticas. Então, antes de fundar o Boi Diamante, eu assistia. E foi nesse assistir que veio a ideia de participar e depois a ideia de criar um boi. E o fato do Carnaval de Arco Verde ser Carnaval Folia dos Bois, isso é maravilhoso, porque enaltece uma manifestação popular e cultural da cidade, que nem todos os lugares têm essa visão, né, de
de representatividade e dá evidência, né? Dá uma identidade a um carnaval numa cidade do interior, porque até então eu não conheço nenhuma outra cidade que intitule este formato, né, de carnaval dos bois, ou Folia dos Bois. Ter o nome Folia dos Bois já diz tudo, né? Você já vem para Arco Verde no carnaval sabendo o que é que você vai ver. E, dos últimos anos para cá, é o que manteve as pessoas indo para a rua, né? Porque até então fortaleceu. De janeiro a fevereiro ou março, quando acontece o carnaval, todos os finais de semana tem alguma saída de urso, saída de boi, tem a brincadeira na rua, que também até hoje se mantém em alguns bairros. A gente aqui, por um tempo, também mantinha, mas pela necessidade do carnaval, acabou não sendo mais possível, porque a gente tinha que estar trabalhando, né? Mas se mantém, e aí dá essa característica, dá este nome, dá este título, né? E hoje é lei, somos o Carnaval Folia dos Bois. Isso é muito gratificante para a gente que faz, né? Se sentir representado. E aí a gente, quando já vai com mais orgulho ainda, né? Somos um boi e vamos participar da Folia dos Bois. Isso para a gente foi uma das conquistas mais bacanas que teve. Esse encontro, ele surgiu em um momento em que Arco Verde estava muito frágil com o carnaval. E tinha que ter um momento de protagonizar. O secretário, na época de turismo, Alberto Pacheco, ele começou a ver os bois que já ficavam nas comunidades, que faziam suas festas nos bairros. Não era nada assim oficial como Carnaval Folia dos Bois. Então ele começou a fazer essa pescagem. Ele passava na rua, então mandava contactar pessoas que ele via com os grupos, que não eram grupos formados, eram agrupamentos, e daí juntou todo mundo numa esfera só e saiu o primeiro momento, que era um cortejo com essas agremiações. E na época o urso não entrava. Então os bois começaram a aparecer. E daí foi nominado o evento como Folia dos Bois, Carnaval Folia dos Bois. Primeiro ponto na ponteira do curral. E aí, na verdade, nesse contexto, os bois começaram a se empolgar, porque uns eram filhos de outros, que eram filhos de outros, e viu uma vertente assim, de ação que era muito grande. E chegou um momento que a gente não tinha controle. Mas dentro das comunidades existia os trabalhos individuais desses grupos, que não era como hoje, né? Hoje tem outra conotação. Mas o Carnaval Folia dos Bois deu-se exatamente com esse momento político da cidade de juntar esses grupos. Não fomos nós que fizemos, isso aconteceu por conta do sistema. A gente queria usar essa palavra protagonizar, eu gosto disso. Empreender. A gente começou a descobrir, depois de muitas patadas assim, do universo e de pessoas, que nós tínhamos lugar. E esse lugar ele merecia ser visto. E eu vi, conversando com amigos meus, um deles eu falei a respeito disso, mas como é que lida com isso? Se vocês não gostam disso, é porque o novo assusta. As coisas novas, elas assustam, é normal. Para a gente passar o momento de preparação, com grupos que estão chegando, eles começam a brincar em janeiro, porque o carnaval sendo em fevereiro, às vezes em março. Então eles começam a brincar nesse período, pensando no carnaval. Igual o folião. Folião se prepara para o carnaval próximo. E eu entendi que o que a gente estava fazendo era maior do que aquilo. Eu precisava de mais tempo. Então, muitas vezes as pessoas diziam, por que vocês vão trabalhar antes do carnaval ou carnaval? Eu disse, porque o carnaval ficou para folião. E nós temos que preparar para que o folião nos veja. Uma noiva não vai casar no dia, né? Ela tem todo um aparato. Então, a gente trata a ação das agremiações, principalmente as que ganham espaço no mercado, ganham espaço na esfera artística, com o tempo de atuação. Então, se eu estou atuando agora, com minhas ações formativas, preparando pessoas, teatro, dança, música, percussão, poesia,
figurino, maquiagem. Se eu estiver fazendo com que esse povo entenda o que é isso durante esse período todinho, de 1 ano, quando chegou no carnaval a gente está tranquilo, porque a gente já sabe o que vai fazer. Então eu digo que é como são as escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo e de outros lugares, e outros grupos que se preparam o ano inteiro, a gente entendeu que era trabalhar dessa forma. Tá por um momento alguém dizer, a minha referência é você, ou são vocês, é tão bonito porque isso mostra que o que a gente vem produzindo está sujo efeito. Não tem graça melhor no mundo do que quando eu chego em algum lugar, ou então, e os meninos, que eu digo que são os meus, que são meus pupilos, eles, um que está na música, outro que está na dança, e quando chega alguém fala, eita, esse aí é do Boi Maracatu, ele é foda. E essa palavra, aí eu digo, consegui. Essa palavra, consegui que alguém visse isso. Então, é muito bonito ouvir quando você fala, porque acho que com certeza você já vem, com certeza acompanha nossa trajetória, as dores, os dissabores, e isso não é fácil, não é brincadeira. Você está todo dia se planejando com essa doença fenomenal no sentido perigoso, que veio aí, sabe? É um fenômeno, né, da natureza, né? E veio para nos impactar. Mas a gente continua com esse ritmo, né, de querer produzir, de querer funcionar e de querer entender que as pessoas vão entender que nós também somos esse signo de, nesse momento tão caótico, a gente está lutando ainda. Então, que sirva de exemplo para os outros não pararem. Eu vi que muitos nossos, eu conversei hoje com a nossa entrevistadora, Amanda, e eu falei para você o seguinte, olha só o que a gente está fazendo no ensaio. Nós estamos aqui com 5% do que somos. E tem um número significativo, mas é pouco para o que a gente arrasta. Essa pandemia nos diminuiu. Ela nos afastou. Ela silenciou algumas vozes e algumas mãos pararam de atuar. Infelizmente. E não foi morte, não. Eu digo, morrendo a arte. E é por isso que a gente está insistindo agora. Que a gente precisa que os outros continuem mantendo a tradição. Honestamente, tem uma estatística. Eu sempre gosto, eu dou números, mas não são números exatos. Por quê? A gente tem um número de grupos que fazem a apresentação no carnaval, que estão se sentindo preparados para ter que enfrentar o concurso. E varia entre 20 bois, desde o grupo especial ao grupo aspirante, grupo 1 e 2, e os ursos que estão em média de 10 ursos, entre 8 a 10 ursos. Eu estou dizendo isso porque esse ano está muito difícil, mas talvez o ano que vem os 20 bois se transformem em 30. E os ursos se transformam em 20. Então varia muito. Sem contar que no decorrer, muitos se desanimam porque não ganha concurso tal, e tudo mais, e dizem, eu vou brincar na comunidade. Se a gente for juntar todos eles da cidade toda, então vamos ter em média de 40 bois e acho que uns 15, 20 ursos. Porque tem deles que preferem não estar no concurso. Então a gente tem estatísticas do concurso. Externamente acontece porque eles fazem por folia, por brincadeira, que é onde está a magia, né? E se a vida fosse fácil, a gente não estava lutando com vocês. Não é brincadeira. Nesse período de pandemia, a gente vê que bois estão morrendo. E motivos são mil. Mas eu queria muito que isso fosse, não só pelos bois, os ursos, mas outros grupos que estão se desfacelando, porque não é só o apoio, mas tem gente que está entrelaçando e desistindo. E isso vai diminuindo a pressão. Peço que vocês entendam esse momento, respirem, deem um tempo, mas não matem. Tem muitos torcendo por isso. Que a gente se destrua, se autodestrua. E a gente não pode dar essa evasão. O problema acontece, estamos em um problema universal, mas a gente não está desistindo. Sendo pouco, sendo muito, enfim. Eu peço apenas resistência. Porque se a gente não resistir, com certeza alguém não vai acreditar em nós. E chega um momento que você depois vai dizer, na retrospectiva, é que eu vivi aquele momento e hoje eu estou vivo para contar a história para vocês. Bois e ursos de Arco Verde, bois e ursos do Brasil, bois e ursos do Estado. Entendam essa relação.
resistam, isso vai passar. Nós já fomos queimados aqui, destruíram a gente no fogo, já foi destruído na água, né? Bem coisas dos elementos da natureza. Então, hoje uma doença é mais um fator. A gente só precisa se cuidar e resistir. Meu nome é Edivaldo, sou presidente da Associação USP de Arco Verde. Essa ideia de fazer o urso para resgatar a brincadeira do urso no Carnaval de Arco Verde foi minha, de meu compadre, Josemir, né? Nós iniciamos em 97, né? Essa brincadeira, saindo pelas ruas, as crianças acompanhando e fazíamos o nosso carnaval, né? Resgatamos, hoje na cidade de Arco Verde, temos um concurso de ursos, que é da folia de bois, do Carnaval de Arco Verde, né? E hoje temos em torno de 20 ursos em atividade em nossa cidade. Também, não esquecendo, né, nossa trajetória no Carnaval de Recife, temos 2 campeonatos em apenas 5 anos de existência e 2 vice-campeonatos, né? Hoje também nós somos patrimônio imaterial da cultura de Arco Verde, né? E isso é muito gratificante, é um trabalho que está sendo feito, apesar de tudo, toda a dificuldade desse ano de 2020, da pandemia, né? O setor cultural foi muito agredido, digamos assim, né? Nessa questão, e esperamos que novos tempos venham e que nossa cultura possa crescer ainda mais. É uma importância muito grande, além de você agregar comunidade no seu segmento, muitas famílias participam, você tira os jovens, né, daquela ociosidade, né, eles começam a trabalhar no brinquedo. Também na questão financeira, passa a movimentar mais as lojas, né, da nossa cidade, porque muitas pessoas, muitos grupos vão atrás do produto para fazer fantasia, né? Lojas que vendem aviamento. Então, de uma certa forma, a folia dos bois, não só pelo lado brincadeiro, o lado diversão, mas também gera economia, movimenta a economia da nossa cidade. Eu sou Jimmy Web de Oliveira Souza, sou presidente da agremiação Boi Cafuné e também presidente da agremiação Urso da Cara Preta. O Boi Cafuné, a gente começamos a brincar em 1983. Nós na faixa de 8, 9 anos, tudo gurizinho. Mas o Boi Cafuné, nós começamos, nós tudo gurizinho, não era nem o boi. Eu admirava muito Jaraguá, porque tinha uma troça aqui na cidade, bem organizada, se chamava a Troça do Zé Fideli. Tinha a Troça do Zé Fideli, tinha o Boi Labareda, eu não me lembro o nome, mas tinha um boi preto lá da Pinto de Campo, que era bem organizado. Aí isso eu me inspirei, eu achava muito bonito, e nessa época tinha escola de samba, grupos, era um carnaval bem organizado. Aí nós começamos, na época nós desfilamos, o nome não era Boi Cafuné, era Boi Jurema, nós tudo pequenininho, desfilamos ainda uns dois anos com esse boi. Aí depois o carnaval deu mais uma organizadazinha, aí eu passei a registrar o nome como, sempre desfilava com o boi, né? Jaraguá Cafuné. Eu vou contar uma coisa, acho que vocês vão rir da minha cara. Acho que era 1986, pela aí. A gente era de uma família humilde. Meu pai, vê o que aconteceu, meu pai trabalhava na roça. Aí nessa época eu engraxava sapato, hoje era bom que a gente tinha ajuda. Engraxava sapato para arrumar o trocadinho para comprar o material das coisas. Aí o final de ano bem ruim e eu com aquela maior dificuldade. Aí minha avó era aposentada. Vê no que eu me meti. Meu pai foi para a roça, aí minha avó deixou tomando conta da casa. Na época era aquele feijão verde, aí nessa época minha mãe tinha comprado torcinho de porco. Não sei se vocês se lembram o que era. Aí abaixo da minha casa tinha um campinho de futebol.
ela pediu para eu sempre ficar olhando a panela enquanto ela vinha para o banco receber o dinheiro, que ela vinha comprar os tecidos para cobrir meu boi. Aí eu fiquei tomando conta e sempre olhando. Aí nisso chegou meus coleguinhas para nós jogar bola. Eu disse, não vou não, porque eu estou olhando o feijão e tá cozinhando. E nisso com sabugo de milho. Sempre quando tivesse acabando o fogo, eu empurrava o sabugo para cozinhar o feijão. Aí passou esse sentido, aí fui jogar bola. E o feijão lá no fogo. E nós jogando e acabou-se o fogo e os sabugos e eu lá bem à vontade. Aí minha mãe tinha um gesto, quando ela minha avó, né? Quando ela chegava, ela não queria falar não, só o olhar dela, eu já sabia que ela queria falar comigo. Aí nós estávamos jogando bem à vontade no campo, aí minha mãe chegou, abriu a porta, quando entrou dentro de casa, aí não voltou muito animado não. Aí só fez dar aquela olhada pra mim, aí eu disse, ó, gente, tua mãe. Aí eu disse, eita, minha mãe tá me chamando. Eu disse, tá não, ela não gritou não, tá? Eu conheço a minha mãe. Quando eu cheguei em casa, que eu olho, você já imagina como é o tocinho de porco. E ele sem estar cozinhado, quando esfriou, pensa no privilégio que ficou. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu nunca tinha levado uma surra, mas nesse dia o couro comeu. Resultado da história, terminei disputando com o que era o boi mais, hoje em dia era tipo um boi maracatu, que era o boi lavareda, e a gente terminamos ficando campeão. Graças a Deus. Era gostoso demais nessa época, porque a gente tinha seu Ismael, que ele tocava trompete. Na época não tinha instrumento de nalha, essas coisas. Aí eu tinha um surdinho, seu Ismael fez 3 caixinhas de madeira desse tamanho e nós botávamos uma pele de bode. Aí na hora que nós chegávamos ali na Vidrex, antes, para a gente desfilar, tinha que levar jornal, queimar, era para dar um esquente, senão não dava som. Aí, tom, tom. Aí nós tínhamos que dar muita coisa que a gente tem a contar. Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que dos carnavalescos, eu sou um que eu sou bem admirável, porque naquelas épocas, quando eu desfilava com minhas coisas, minha troça, tinha o uso pé de lã, que hoje e antes a gente tem um grande respeito. Sempre quando a gente passa assim a desfilar um com o outro, a gente tem aquele respeito. Mas eu te digo uma coisa, eu estou muito feliz. Quem deu o nome do boi cafuné foi o secretário Alberto Pacheco. Para quem não sabe, que a gente era registrado como Jaraguá. E ele registrou, deu o nome, né, de boi cafuné. Eu acho que hoje eu não tenho o que reclamar da vida, não. Eu fui homenageado pelo COCAR, fui homenageado pela Liga Cultural de Bois. Eu já estive lá no topo, já estive no grupo especial. Eu não quis. Hoje meu boi, a gente desfila como tipo um patrimônio da história. A estrutura do meu boi é totalmente diferente. Meu boi é um boi de rua. Por isso que vocês veem que a maioria da turma minha é tudo criança. Onde a gente passa, a gente faz uma festa. É diferente. Meu nome é William Cavalcante da Silva, sou o presidente da Associação Boi Cultural de Arco Verde. E o boi foi fundado em 2014 com o incentivo de nós trazer uma alegria a mais para a nossa comunidade, de fazer a brincadeira do boi crescer mais ainda na nossa comunidade. O carnaval para a gente é o marco, que é onde nós trabalhamos o ano inteiro para fazer as alegorias, os adereços, ensaios. Quando chega o carnaval, é a realização do foco da gente, que é o carnaval. Onde nós temos um concurso de Arco Verde, a Folia dos Bois, e o concurso em Recife. Quando chega a época do carnaval, quer dizer que abre pra gente as porteiras. Porque nós começamos no carnaval e entra no carnaval novamente. Passamos carnaval, São João e fim de ano, Natal. Então quer dizer que quando chega o carnaval, quer dizer que a safra da gente está se realizando, está continuando, está expandindo. Hoje no Boi Misterioso, que vão para os concursos, são 50. Mas quando sai na rua, aumenta esse número. Nós não temos a capacidade de dizer. Mas para o concurso, em concurso, nós levamos 50 pessoas. Olha, a maior dificuldade que nós temos para manter o boi o ano inteiro é a falta de colaboração de algumas empresas. Porque é o seguinte, para nós manter um boi desse,
o ano inteiro, nós precisamos das empresas junto com a gente, do incentivo das empresas. Porque para nós começar a fazer uma alegoria, um adereço, um figurino, que seja, nós precisamos de recursos. E esses recursos, a maioria das vezes, nós não temos. E quando nós vamos pedir um patrocínio a uma empresa ou alguma coisa do tipo, eles fecham as portas para a gente. A maioria das vezes, nós estamos sendo chamados de vagabundos, de marginais, de desocupados. Essas são a verdade. Então, para a gente, isso é uma grande dificuldade. Porque quando chega no carnaval, eles querem ver a gente lá tudo bem bonitinho. Mas eles não sabem o sofrimento que a gente passa para poder fazer isso tudo. O perrengue que nós passamos, as brigas que nós temos para conseguir as coisas. As ideias surgem, a maioria das vezes, quando nós estamos reunidos com o grupo, conversando. Aqui, aí vem um de lá, diz uma ideia, vem outro de cá, diz outra. Aí nós se junta todo mundo e bora fazer um estudo daquilo. De que cada figurino representa, de cada personagem que ele representa. Para ter um sentido na brincadeira do boi. Porque pra gente que entra no concurso, cada personagem ele tem uma história em si. Ele tem uma vida. Do jeito que o boi tem a vida dele, o personagem também tem. Quando se une isso tudo, nós faz a história do boi viver. Do boi vir. A ressurreição do boi. Então, cada personagem, cada boi, ele tem um estudo. É estudado os personagens dele. Cada um são estudados. O tipo da florista da gente, a gente estudou o personagem. O anjo da gente, nós estudou. O demônio foi estudado. Tudo isso nós sentou com o grupo e conversamos. Começamos a conversar como seria feita a alegoria, a adereço, a fantasia. Tudo isso é conversado com o grupo. Então, a fundamentalidade do grupo é nós se unir e fazer essas coisas. Cada um sai pensando de uma forma e vai criando.